E aí eu fiz a história ser em torno da mãe, da Marina, com o Arthur, logo depois que ela descobre o diagnóstico dele. Eu lembro que quem me apresentou para esse universo foi uma dentista na época. Ela trabalhava especificamente com pessoas com deficiência e autismo. Eu era muito jovem quando eu fiz o filme, né? Eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. O curta-metragem Arthur e o Infinito, um novo olhar sobre o autismo, de 2012, traz uma visão delicada e sensível sobre o universo de uma criança autista. O filme revela as várias camadas do dilema de Mariana, uma mãe que descobre que o filho caçula, Arthur, de 6 anos, é autista. O Papo Cabeça com Pé recebe a diretora do curta, Júlia Rufino, para refletir sobre a importância de termos uma produção cinematográfica que retrate temas relacionados com a diversidade e com a inclusão. Fiquem ligados no Papo Cabeça com Pé. Bem-vinda, Júlia. Como, Obrigada. como foi o processo de escolha do tema do curta Arthur e o in, e o infinito? Até quando você me mandou essa pergunta, Fábio, eu fiquei aqui resgatando na minha memória, né? Faz acho que quase 13 anos que eu fiz esse filme, né? Então voltei ali um pouco no tempo para resgatar um pouco as ideias. E aí é muito legal porque eu lembrei assim que desde muito jovem, desde criança, desde adolescente, assim, eu sempre tive um fascínio muito grande por universos outros, né? Da medicina, da biologia. Eu sempre fui muito fascinada assim por estudo, por conhecimento. E foi até muito sofrido para mim ali no final do ensino médio escolher ali uma faculdade, uma carreira, porque realmente para mim era um lugar de, putz, quero estudar muitas coisas, quero entrar em muitos universos, e como que eu faço isso, né? Como que tendo uma vida a gente faz tantas coisas, né? E eu acho que ali no último ano do ensino médio eu fui estudar documentário, então eu entrei um pouco no universo do cinema, e eu acho que esse foi nesse momento que eu percebi que o cinema, através do cinema, através da contação de histórias, a gente poderia entrar em universos completamente, às vezes, diferentes do nosso. A gente poderia se aprofundar nessas histórias e, a partir disso, contar uma história, né, para o mundo e fazer uma narrativa a partir disso, né? Então, essa possibilidade com o cinema de contar histórias múltiplas, né? E que não necessariamente faziam parte ali de um universo próximo meu, foi uma coisa que me fascinou muito, né? Então, isso foi, acho que, o meu primeiro impulso, assim, pro cinema. E eu acho que depois disso foi entender a importância mesmo que a criação dos imaginários tem para a gente individualmente, tanto para nós individualmente, como para o coletivo, né? O como as histórias elas nos afetam, ou como elas nos ajudam a formar imaginários, bons ou ruins, sobre temas, ou como isso nos influencia, assim. Então, se a gente lembrar quando a gente era criança, quando a gente era jovem, que histórias a gente teve acesso, né? Que histórias a gente teve acesso e que imagens eram aquelas colocadas nessas histórias, né? E isso tudo vai formando os nossos imaginários. E, e aí eu falei, nossa, realmente é um universo que me fascina muito e ao mesmo tempo existe uma responsabilidade, né? Quando a gente quer contar uma história, que história é essa que a gente está contando e por qual viés? E aí, na época, eu estava nesse estudo do cinema, estava para me formar ali no curso de direção, e o Arthur Infinito foi o meu projeto de final de curso, né? Foi o meu TCC, né? Digamos. E eu estava um pouco em dúvida sobre qual tema abordar, qual história contar. E eu, na época, tinha um amigo muito próximo
e esse amigo estava convivendo com um garoto autista, que era o Davi, e na época eu não tinha contato diretamente com o Davi, porque o Davi não morava em São Paulo, mas esse meu amigo tinha um contato muito próximo. E o Marcelo me contava muito sobre as vivências com o Davi. O Davi é um garoto autista não verbal, e na época ele tinha ali os seus 4, 5 anos. E o Marcelo foi me contando das interações com ele, daquele universo extremamente complexo, né, que era o Davi, e o como era um universo muito particular mesmo, né, e era um jeito de funcionar diferente do nosso. E aí, essa coisa do autismo, na época, me chamou a atenção, eu fui estudar um pouco sobre, fui ler sobre, não era algo familiar no meu universo, eu não tenho ninguém na minha família ou um amigo muito próximo. Hoje em dia eu já tenho amigos próximos que são autistas, mas na época não. E aí fui estudar e aí me veio a ideia de fazer o filme, porque nos estudos, aí conforme eu fui lendo sobre, conforme eu comecei um processo de pesquisa, eu fui vendo que uma das coisas mais sensíveis quando se trata do tema autismo, pelo menos na época, né? Esse era o meu termômetro de estudo na época, era a questão da relação de mãe e filho, mãe e filha. Normalmente, em muitos casos, eram as mães que tomavam a frente ali, né, do cuidado com os seus filhos, né, e suas filhas. E aí eu fui vendo que, poxa, esse era um tema sensível, né? Mães e suas crias e suas crianças nesse universo tão desafiador, né? Que é viver numa sociedade em que não está preparada para abarcar e para lidar com todos os tipos de corpos e mentes, assim. Você tem que entrar no mundo dele, imitar os gestos para que ele veja que você está entendendo o que ele está sentindo. Alguns deles têm os sentidos aguçados e existem sons, por exemplo, que os agradam, e alguns que para nós não fazem diferença, mas que para eles são insuportáveis. Você precisa descobrir o que o seu filho sente em cada ambiente. Como ele reage aos movimentos, aos sons. Aos poucos você vai descobrindo como ele vê e entende o mundo. Então, eu fui entendendo que, putz, acho que tem algo aí na relação de mãe e filho. E aí eu fiz a história ser em torno da mãe, da Marina, com o Arthur, logo depois que ela descobre o diagnóstico dele, ali por volta dos 6 anos, que hoje eu entendo já que é até tardio, né? Hoje, com os avanços todos, tem diagnósticos mais cedo, ainda bem. Mas na época, os 6 anos era mesmo um parâmetro. E aí eu fui vendo que ali tinha algo. E aí comecei a pesquisa, comecei a entrar nesse universo. Eu lembro que quem me apresentou para esse universo foi uma dentista na época. Ela trabalhava especificamente com pessoas com deficiência e autismo, então e principalmente crianças. Então ela tinha muitos pacientes autistas na época. E ela foi a pessoa que me encaminhou assim para várias famílias, ela me apresentou para várias mães, para vários pais. E aí eu fui entrando nesse universo, assim, conheci muitas famílias, comecei a conviver com elas, comecei a ficar perto e a partir disso escrever o roteiro. Então acho que de forma assim um pouco resumida, foi assim que eu escolhi o tema e assim que eu comecei a desenvolver o roteiro. Algo que me algo que me chamou a atenção é que a, a mensagem do, do filme não é, não tá no que é dito, no que é dito, mas sim no que é sentido. Isso foi
Isso foi isso foi trabalhado? Eu achei muito legal essa pergunta, Fábio. Eu acho que isso é um pouco o cerne, assim, do cinema, né? Eu acho que o nosso desafio no cinema, com bons roteiros, é a gente não entregar tudo, né? Não dizer tudo. As coisas não precisam estar didáticas, né? Você não precisa explicar o beabá para as pessoas, né? O negócio, a força está justamente no sentir, né? É no que está nas entrelinhas, é nos silêncios. E eu acho que eu fico muito feliz de saber que isso de alguma forma chegou no público, porque eu era muito jovem quando eu fiz o filme, né? Eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. E eu acho que na época eu já tinha uma noção da responsabilidade que eu estava carregando ali, né? De contar uma história que, que não era minha, era de muitas pessoas. Mas eu acho que, obviamente, naturalmente, com o tempo a gente vai amadurecendo, e a gente olha e fala, nossa, é, hoje eu já faria de outro jeito. Enfim, eu acho que enquanto linguagem cinematográfica, a questão do silêncio, a questão das pausas, o que está nas entrelinhas é algo que eu fui entendendo melhor como usar, né? Mas eu acho que no Arthur Infinito isso já estava de alguma forma presente, e fico muito feliz que você tenha notado isso, porque eu acho que o que é especial no cinema é justamente isso, né? É o como a gente articula ali os personagens, o como a gente faz a história desenvolver, o como a gente faz os personagens se desenvolverem sem necessariamente dizer sobre isso, né? Isso está nas ações, isso está nas entrelinhas, isso está na capacidade que a história tem de fazer o espectador, a espectadora sentir algo, né? E o sentir, nesse sentido, ele carrega um peso muito grande, porque quando você sente algo, você está atrelando o que você está sentindo à sua história, ao seu repertório, às suas coisas, né? Então, por isso que nesse sentido as histórias elas são universais, né? Elas podem comunicar para qualquer pessoa. Então, eu acho que o cinema ele tem essa potência. E eu acho que isso foi uma coisa trabalhada assim no roteiro, foi uma coisa que eu acho que eu tive um processo ali muito grande de ouvir as pessoas, né? Eu lembro que a Adriana, que foi essa dentista na época que fez a ponte, né, com as famílias para mim, ela falou assim: olha, você está entrando eu não lembro qual foi o termo que ela usou, mas assim, essas famílias são muito defensoras dessas crianças. Cuidado com a história que você vai fazer, hein? Cuidado se você não vai estar dando um tiro no pé. E eu lembro que eu falei, poxa, de fato, né? Eu tô entrando num universo que é muito específico e muito sensível. Eu tenho que tomar muito cuidado com que história é essa e que imagens que eu tô criando. Então, eu ouvi muito no processo, eu convivi com algumas crianças de idades diferentes, com famílias diferentes, de classes sociais diferentes. E fui me aproximando desse universo e fiz várias entrevistas e gravava essas entrevistas para depois ouvir, para entender o que termos usar, se eu fosse usar algum termo médico, que termo era esse, como usar. Então, eu acho que foi um processo de escuta que eu aprendi muito, aprendi demais fazendo esse filme. E isso, de alguma forma, estava impressa no roteiro, né? Tinha uma coisa também legal que é o cinema como audiovisual, né? Tem tanto imagem quanto áudio, é o como a gente trabalha esses dois vieses, né? Como é que a gente trabalha a imagem e, em contrapartida, como que a gente trabalha o som. Então, é muito interessante o como a gente pode se pôr na perspectiva de algo ou de alguém através do áudio, por exemplo, né? Então, no caso do Arthur Infinito, tinha um trabalho de som que era as crianças autistas, o caso do Arthur, por exemplo, ele tinha muita sensibilidade auditiva, né? Então, tudo para ele às vezes era muito intenso, ele não conseguia filtrar os sons. Então, como é que a gente traz isso no filme, né? Como é que os sons podem se acumular de um jeito que também deixa o espectador perturbado, né? Então, é muito interessante poder brincar com as linguagens do cinema para a gente poder, de fato, fazer o espectador sentir algo, que é esse o objetivo no fim das contas. Porque é im- o importante falar sobre o autismo.
N no, no cinema. Olha, eu acho que na época, né, por exemplo, quando eu fiz o Arthur Infinito, uma das coisas que eu mais ouvia, assim, das famílias, das pessoas com quem eu estava conversando, é que não tinham, na época, pelo menos, de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas na época não tinha conteúdos de ficção, então, filmes de ficção brasileiros sobre o assunto. Então, às vezes, tinha filme internacional, tinha filme norte-americano, mas filmes brasileiros, né, acessíveis ali, disponíveis gratuitamente, não tinha. Então tinha uma carência, né? E eu acho que, por que falar sobre autismo? Eu acho que quando a gente escolhe um tema, a gente está jogando luz sobre esse tema, né? Tinha até uma das perguntas que o Fábio tinha me mandado, que era sobre o cinema pode jogar luz em assuntos, né? E eu acho que sim, eu acho que essa é a função, é aonde a gente está querendo iluminar, né? Que tema da sociedade a gente está querendo iluminar e mostrar e falar sobre e refletir, porque eu acho que as histórias elas têm de fato esse poder, elas têm o poder de comunicar coisas, de atravessar as pessoas de N maneiras, né? Boas ou ruins. Mas eu acho que existe uma responsabilidade no fazer cinematográfico, na contação de história. E o porquê falar sobre esse tema? Porque é importante ter história sobre, é importante as pessoas se verem nas telas, né? É importante, de alguma forma, as pessoas se identificarem, de alguma forma se sentirem não tão sozinhas, às vezes, nas suas lutas, nas suas caminhadas, né? Eu acho que o cinema faz um pouco isso, sim. Eu lembro que na época eu fiz várias apresentações, né, do filme pelo país, viajei bastante apresentando o filme e tinha muito um retorno que eu apresentei o filme em lugares em que tinha na plateia pessoas da educação, então tinham os professores, os educadores, coordenadores pedagógicos, diretores, e tinham os pais ali no mesmo ambiente, assistindo o filme e depois debatendo. E o retorno que eu tinha depois era que, poxa, pela primeira vez eles conseguiram conversar, professores e pais, por um outro viés, porque de alguma forma os professores viram um pouco o ponto de vista da mãe ali, né, nessa luta diária que é cuidar dessa criança. Então, às vezes os professores também estão imersos ali nos seus desafios e não estavam conseguindo ver um outro lado, e vice-versa, né? Às vezes também os pais não conseguem ver, ou a família não consegue ver. Mas eu tive esse retorno muito positivo na época, que foi, nossa, o seu filme ajudou a gente a conversar de um outro jeito. E eu ficava muito feliz de ter esse tipo de retorno, porque para mim era para isso que eu tinha feito o filme, sabe? Era para o filme atravessar mesmo de alguma forma, e mesmo que algumas pessoas não gostassem do filme, mesmo que elas vissem defeitos, não importa, se isso depois gerasse conversas, se elas depois pudessem falar sobre o tema, que isso tivesse mais presente, que de repente, poxa, uma professora pegou e falou, não, eu vou estudar mais sobre isso, vou estudar mais sobre o autismo, vou entender melhor como que eu posso lidar melhor. Isso para mim já está com a missão cumprida, assim. Eu acho que o fazer cinematográfico é para isso, é para comunicar, é para causar mudanças, é para criar novos imaginários. A, a sua para a para ajudar, para para a Júlia. Nossa, eu acho que esse filme foi um presente, assim, muito, muito especial. Na época, eu acho que o fazer cinema, principalmente no Brasil, o cinema independente, né, que é feito com um recurso muito limitado, a gente conta com muitas parcerias, assim. E na época eu tinha um pouco ali o respaldo da Academia Internacional de Cinema, né, porque eu estava fazendo o filme, que era o filme de conclusão de curso, mas eu contei com muitas parcerias, né, pessoas, principalmente do movimento ali do movimento autista que contribuíram de N maneiras. A gente fez financiamento coletivo para arrecadar uma grana para fazer o filme, e aí os pais doaram em peso. A gente teve muita parceria com equipamentos, a gente gravou com câmera de cinema, com lente de cinema, com equipamentos, né, os melhores equipamentos possíveis a gente estava gravando na época. E tudo isso foi feito com muita parceria, com muita gente também querendo ver essa história é,
ser contada. Então, eu acho que o que abriu para mim, abriu a possibilidade de fazer cinema, abriu a possibilidade de ouvir histórias, muitas histórias, abriu a possibilidade da história chegar nas pessoas de alguma forma e afetar essas pessoas de algum jeito, não sei qual ou quais, mas se isso aconteceu, eu fico muito feliz mesmo. É muito incrível depois de 13 anos aí, né? Se eu não estou falando errado, mas 13 anos eu estar falando sobre esse projeto ainda. Então, né, o como as histórias elas são atemporais às vezes, né? O como elas podem percorrer aí por muitos anos e fazer sentido depois de muitos anos. Então, eu acho que o Horto do Infinito abriu o universo do cinema mesmo, da contação de história, do fazer coletivo, do como é importante a gente se ouvir nos processos, de ouvir as pessoas, de construir em conjunto. E para mim isso é muito mágico no cinema, assim, é o que me move, é o motivo pelo qual eu faço mesmo. Então acho que é um pouco isso.